E olha só, gente, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva teve hoje encontros com representantes das centrais sindicais na sede do Gabinete de Transição no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília. Uma outra mobilização do Grupo Federal de Transição é em torno da reabertura das embaixadas do Brasil que foram fechadas durante o governo do atual presidente da República, Jair Bolsonaro. Também estão sendo avaliadas as possibilidades de instalações de novos postos diplomáticos em locais onde o país ainda não tem presença. A afirmação é do ex-chanceler e ex-ministro da Defesa Celso Amorim, muito cotado para assumir um papel central aí no desenho da política externa de Lula. Quem também se reuniu hoje com Lula foi Daniel Scioli, embaixador da Argentina no Brasil. Ele afirmou que a Casa Rosada espera do novo governo brasileiro mais cooperação devido à grande afinidade política e ideológica entre os dois países. Meu querido Cristiano Vilela, como é que você vê isso? Olha, essa transição, eu tenho falado aqui todos os dias, está uma transição bastante esquisita, né? Está uma transição bastante diferente. Primeiro, pelo grande volume de membros dessa equipe de transição, né? Você tem aí 300 nomes aí, talvez até mais, a gente se perde até nas contas, tantos são os nomes que são nomeados, tem hora que você nem imagina quando você vê a pessoa estar nomeada lá na comissão. Isso mostra, no meu entendimento, justamente que faltou plano de governo e que agora, meio que na correria, está se tentando construir um plano de governo, botando na mesma mesa pessoas ligadas a uma noção mais liberal, pessoas ligadas a uma esquerda mais radical. Eu sei lá o que é que vai sair desse projeto de país que está sendo desenhado agora. Mas, enfim, além disso, eu vejo uma diversidade muito grande de interlocutores para tratar de todos os temas. Então, eu já vi aí pelo menos umas 6, 7, 8 pessoas tratando de temas de economia, né? E aí fica aquela dúvida, mas quem vai ser o ministro da Fazenda, então? Se você vê João, José Maria e Benedito falando do assunto, quem é que vai centralizar? Quem é que vai ser o dono da caneta? Mesma coisa com relação a diversas pastas, relações exteriores, questão de cidades, questões diversas. Então, eu vejo que a gente está tendo ali um certo balaio de gatos, uma certa junção de tudo que é gente e está faltando um direcionamento claro do que será a linha estratégica do governo Lula para os próximos anos. Isso eu estou sentindo falta. Serrão, você sente essa falta também? Total, mas isso a gente vem criticando desde a campanha. Eles não tiveram a coragem de apresentar um plano de governo. E ainda processaram, criticaram a gente aqui, porque a gente disse que o PT não apresentou um plano de governo e não apresentou. E continua operando de maneira errática. O presidente Lula, em seus discursos, fala que a prioridade do governo dele vai ser combater a fome. Combater a fome como cara pálida. Só tem uma maneira efetiva de combater a fome, que é produzir renda, é capitalismo, é emprego, é industrialização. E cadê o plano para isso? O PT nunca demonstrou competência histórica para executar isso. PT, temos obras importantes a serem feitas aí. O Brasil tem que ter um plano de saneamento a ser executado. O PT vai fazer isso. O PT votou contra o marco do saneamento. Que moral que esses caras têm para dizer agora, vim contar a historinha que vão fazer alguma coisa. Enfim, o caos. A turma apoiou aí, muita gente se iludiu com essa carreta furacão e agora vai ser atropelado por ela. Depois não chora, porque o choro não é livre, hein? E aí, Constantino? Eu, ao contrário do Cristiano e talvez até do Serrão, eu não estou na expectativa de nada, ou curioso, ou apreensivo para ver qual vai ser a cara do governo. Eu não tenho a menor sombra de dúvidas. Eu não perco 2 minutos com esperança, né, de que vai vir coisa decente disso. Eu conheço o Lula. Eu sou brasileiro, tenho 46 anos de idade, morei no Brasil até 38, eu conheço o PT, eu conheço o Lula, eu sei quem é a Luiz Mercadante, eu sei quem é Gleisi Hoffmann, bajuladora do Maduro, do Fidel Castro, quando era vivo. Então eu não tenho nenhuma dúvida, né? Eu não cheguei de Marte hoje, então eu adoraria compartilhar da dúvida dos meus colegas se eu a tivesse. Porque eu, pelo menos, já dormi com alguma esperança, né? Eu sei que a minha esperança é outra. Minha esperança é que talvez ele não consiga levar adiante o projeto de poder dele, que ele pode não ter externado com todas as letras, mas deu vários indícios. Furar o teto, estava dito, revogar, voltar com a lei trabalhista, com o imposto sindical
para tirar 4 bilhões de reais dos trabalhadores para dar para os seus companheiros sindicalistas, regular a imprensa, regular as redes sociais, tudo foi dito. E quanto ao comentário da representante da Argentina, também teve uma da Honduras, que deixou claro que está vindo para meter a mão na nossa grana, né? Então, de novo, eu já chamei de divisão do butim, o projeto do PT, que não tem aliados, tem comparsas, e vamos lembrar que isso é um projeto internacional. O brasileiro tem que ralar mais, tem que trabalhar mais para sustentar agora Honduras, Nicarágua, Venezuela, Angola, né, e por aí vai. Então, por isso que vão reabrir algumas embaixadas que foram fechadas, porque essa turma vive disso. É todo mundo do esquema, né? Ou eu tô inventando aqui uma coisa chamada petrolão, uma coisa chamada mensalão. Eu tô contando alguma novidade? Porque se eu tô contando uma novidade, eu quero um prêmio pelo furo de reportagem. Assim, deixa eu avisar, não sei se a turma sabe. PT, Lula, é a turma do mensalão, do petrolão, do dinheiro para Angola, do dinheiro para Cuba, para Venezuela. É essa turma. É o socialismo parasitário, é isso. Vamos voltar com mais médicos, vamos voltar com tudo isso. Qual é a surpresa? Por que tem alguém na dúvida? Por que tem alguém com a esperança de que o PT seja o PSDB, né? Cristiano, vamos tentar entender esses ministérios aí que o Lula está pensando, esses ministeriáveis que o Lula está pensando. Eu quero, em primeiro lugar, saber como é que está o balcão de hoje para o Ministério da Economia, da Fazenda, que você sempre tem aí nomes que estão sendo ventilados durante o dia. Trouxemos aí ao longo da semana todos os nomes que foram ventilados desde segunda-feira, mas hoje foram ventilados mais 2 nomes, inclusive 2 nomes, e eu quero abordar isso com vocês agora. Há um movimento por parte de Lula de indicar 2 ministros muito ligados a Geraldo Alckmin como um gesto de maior aproximação, enfim, justamente uma aliança consolidada. Quem está resistindo a isso é o próprio Geraldo Alckmin. Esses nomes seriam tanto Gabriel Chalita para o Ministério da Educação, quanto Floriano Pêssaro, que hoje integra a equipe de transição de governo para um outro ministério que está sendo discutido. A pergunta que eu te faço, Cristiano, é muito simples. É óbvio que é muito cedo isso ainda, estamos em 2022, mas existe alguma possibilidade da gente pensar no Alckmin como um possível sucessor do Lula? Olha, Paulo, muita água vai rolar debaixo dessa ponte. Eu vejo que a gente tem alguns elementos que ainda têm que ser construídos ao longo do tempo. O primeiro que eu vejo é a capacidade que o PT vai ter de, eventualmente, construir um novo nome, e o que se comenta é que esse novo nome seria o queridinho do Lula, que é o ex-prefeito Fernando Haddad, a capacidade que o PT, eventualmente, vai ter de dar substrato político, eleitoral, para que ele possa se consolidar como um nome para a sucessão de Lula. Por outro lado, tem Geraldo Alckmin como um nome com uma capacidade de, eventualmente, agregar setores ao centro, com um nome realmente de ser um pacificador, né? Agora, tudo vai depender dos rumos que, eventualmente, esse governo tenha. O que eu espero é que fique claro na composição do governo e, mais do que isso, fique claro na execução efetiva dos trabalhos de governo a partir de 1º de janeiro, é que esse governo foi eleito dentro de uma lógica de coalizão. Lula sozinho, PT sozinho, não teriam tido 60 milhões de votos. Esses 60 milhões de votos advêm de um caminhar ao centro, que trouxe nomes como Geraldo Alckmin e outros, e advém, inclusive, de uma rejeição que setores da sociedade tinham em relação ao presidente Jair Bolsonaro. Então, Lula, para que ele possa ter um mínimo de sucesso na construção desse seu governo a partir de 1º de janeiro, ele tem que ter essa leitura e desenhar uma linha de governo, desenhar propostas, desenhar um ministério que tenha essa inflexão mais ao centro. Se ele fizer um ministério mais ligado ao seu partido, aos seus históricos, dificilmente ele vai conseguir manter esse apoio que acabou levando ele à eleição e que também vai acabar custando caro, inclusive no parlamento, né? Serrão, vou querer ouvir a sua opinião, mas antes eu preciso passar uma informação para vocês, porque daqui a pouquinho começa os Pingos nos Is aqui na Jovem Pan e o Daniel Caniato vai contar um pouquinho para a gente quais serão os principais destaques
desta edição de quinta-feira. Certo, Dani? Ótima tarde para você, seja bem-vindo. Fala, Paulo, um grande abraço a você, aos amigos do programa 3 em 1. Pois é, daqui a pouquinho mesmo, muita notícia e informação aqui em Os Pingos nos Is. Claro que a gente vai falar da intenção de Lula de reabrir embaixadas brasileiras que foram fechadas durante a gestão de Jair Bolsonaro. Entre elas, a da Venezuela, que foi desativada em 2020. Também vamos repercutir a mudança de postura do PT em relação ao que o partido chamava de orçamento secreto. Também vamos tratar da participação de Jair Bolsonaro em uma solenidade militar e também aquela postagem dele nas redes sociais, mais uma vez sem legenda. Inclusive, vocês também repercutiram isso por aí. E tem a aproximação de Honduras ao governo eleito de Lula. O motivo seria tomar empréstimo junto ao BNDES. Esse é o desejo. Bem, vamos discutir isso e muito mais, sempre com as análises do time de comentaristas aqui do programa: José Maria Trindade, Fernão Lara Mesquita, Paulo Figueiredo, Roberto Motto, Coronel Gerson Gomes também. Daqui a pouco, eu lembro, daqui a pouquinho mesmo, dentro de segundos, no YouTube, sempre às 5h40, claro que eu conto com todos vocês. Então vocês abrem o celular ou então o computador, o laptop, e vocês assistem junto. 3 em 1 e Os Pingos nos Is. Valeu, Paulo! Obrigado, Daniel Caniato, participando com a gente aqui, o Dani, apresentador do nosso queridíssimo Pingos nos Is, daqui a pouquinho em seguida aqui na programação da TV Jovem Pan News. Serrão, você acha que eu viajei muito nessa pergunta para o Cristiano Vilela? Não viajou, não. Essa questão é uma questão que a gente tem que ter muita atenção em relação a ela. Em Lula tomando posse, vamos aguardar todos os acontecimentos, né? A vida é muito dinâmica, a saúde é sempre uma questão crucial, então vamos aguardar. Em Lula tomando posse, a gente vai primeiro precisar saber qual é o plano efetivo do PT. Até agora, para a área econômica, eles não sinalizam com nada de positivo. O que já está na cara e o que a gente antecipou aqui é que eles vão surfar em muita coisa que a política econômica do Paulo Guedes deixou aí consolidada, bem feita, bem plantada. Mas na propaganda deles, eles vão dizer que foi tudo o contrário, que eles é que chegaram agora e graças a eles o admirável mundo novo no Brasil está acontecendo. O papo vai ser esse. Mas o que eles querem fazer com a economia e o que eles sabem para fazer com a economia? Essa é a grande dúvida. Esse é o grande terror do brasileiro mais adiante. E, para mim, a questão crucial é o descompromisso dessa gente com a questão da liberdade. O que eles fizeram na campanha eleitoral, perseguindo adversários, já estão anunciando aí a perseguição implacável ao Jair Bolsonaro, a previsão é que vamos ter um governo aí de perseguição a quem se colocar como oposição contra eles. Isso não é bom para a construção de nada, muito menos para a construção de um processo democrático que sequer temos no Brasil. Constantino, esse relacionamento do Lula com o Geraldo Alckmin é o relacionamento do mandato dele, né? Porque se der errado, o mandato dele acaba. Mas, de novo, né, Paulo? Tá muito claro que essa frente ampla a que o Cristiano se referia é um engodo, né? Porque, de novo, mistura sorvete com lama e tenta ver se fica gostosa a consequência ali do sorvete, né, enlamaçado. Todo mundo sabe que o PT é o PT e o Lula é o Lula. Eu me sinto aqui nessa obrigação, né, meio chata de ficar lembrando isso, né? Quem eles são. Então, de novo, é óbvio que eles vão tentar atropelar essa turma de mercado. Aliás, logo no começo já deram esses sinais, né? O Meirelles já falou boa sorte, né? Vocês aí, boa sorte. Como se ele não tivesse nada a ver com isso. O Armínio Fraga já escreveu cartinha, né? Estou preocupado, né? Seria bom se essa turma tucana tivesse ficado preocupada antes, né? E se não tivessem batido a cabeça, sofrido alguma amnésia repentina e esquecido o que é o PT. Então, Paulo, não tenho essa dúvida. Para mim, não é um governo de Geraldo Alckmin, né? O Ciro Gomes disse, né, se está num palanque Boulos e Alckmin junto, um dos dois está sendo enganado. Boa sorte, eu vou parafrasear aqui o Henrique Meirelles, para quem acha que o enganado é o Boulos. Boa sorte, vocês vão precisar. Né? Então, assim,
Para com isso, vamos falar sério. O Lula vai preparar, de repente, agora um terreno para um sucessor dele ser o Alckmin. Porra, vocês estão me apresentando, quem é esse cara? Luiz Inácio Lula da Silva, o nome dele? Eu não conheço. Depois, se alguém tiver uma foto, me mostra, porque não é o mesmo que eu conheço. Cristiano, você tem algum nome aí mais forte nesta quinta-feira para o Ministério da Economia? Olha, eu vi uma notícia hoje que eu acho que só pode ser brincadeira, falando de Gil do Vigor. Agora, eu vou dizer para vocês, há uma semana, 2 semanas atrás, o Constantino falou pra gente do Alexandre Frota, eu achei que era brincadeira. Eu fui lá conferir, de fato o Alexandre Frota estava na equipe de transição. Agora, eu não duvido de mais nada, pode ser Gil do Vigor. Gil do Vigor foi participante, inclusive, do Big Brother, mas é economista, enfim, formado pela universidade, se eu não me engano, a Universidade de Harvard. Se eu não estou enganado, eu posso checar isso. Mas hoje ele tuitou, e acho que é por isso que a repercussão foi muito grande. Ontem à noite, ele disse o seguinte: recebi um convite surreal, já estou todo nervoso e emocionado, aguardem, vem aí. Foi a fala aí do Gil do Vigor, e as pessoas fizeram realmente essa conexão, Vilela, por conta justamente de uma intenção que ele mesmo já disse de um dia ser ministro da Fazenda. Então, vão haver aí 33 ministérios, por que não pode caber um ministério aí para o Gil do Vigor, né? Em o PT tomando posse, seguindo tudo normalmente, como eles estão organizando aí para acontecer. Então vai. E teremos até o Ministério Secreto, que vai ser tocado por José Dirceu e vários outros companheiros que não podem ficar de frente para ter seu nome explícito e ser atacado, mas eles vão participar do Ministério Secreto. Agora, um outro nome que eu ouvi hoje, não sei se vocês ouviram também, é da economista Ana Carla Abrão. Se eu não me engano, faz parte do Livres, Constantino. Se eu não estou enganado, eu acho que é da mesma turma de Pércio Arida, enfim. Inclusive já trabalhou com Meirelles também, e ela estava muito cotada para ser a ministra do Planejamento. Hoje, naquele balcão de apostas que a gente sabe que muda todos os dias, hoje o nome mais cotado, pelo que eu vi, Cristiano Vilar, seria o de Fernando Haddad como ministro da Fazenda, e a Ana Carla como uma possibilidade aí para ser ministra do Planejamento, o que poderia dar força para ela, Constantino, segundo a lógica petista, é de que ela seria também mulher, o que naquela quantia e naquela paridade que eles querem implementar, isso seria muito benéfico. São as prioridades estranhas do PT, que já tem os artistas contratados para festa, mas não tem os ministros, né? Agora, vamos lá, Paulo, isso para mim é perfumaria. Isso é perfumaria. Qual é a agenda? As pessoas estão reclamando que não apresentaram ainda a direção do governo. Vai ter privatização? O PT vai seguir com a agenda reformista de privatizações e de redução do Estado e desburocratização do governo atual? Não. Já mandou estancar tudo que é privatização, quer voltar com o imposto sindical, já apresentou uma PEC fura-teto de 200 bilhões de reais. Então, de novo, qual é a surpresa aqui? Qual é a dúvida? Né? O pacote é desenvolvimentista. É Unicamp na veia. Pode botar Dilma Rousseff logo como ministra. Então, vai haver um esforço para enganar, ludibriar um pouquinho mais o tal mercado. Isso porque o Lula não é bobo, né? Então vai ter um esforço. Você pode colocar um ou outro ali como cartão de apresentação, mas a pauta está dada. É a cabeça deles, é o Luiz Mercadante e companhia. É o Estado como locomotiva da justiça social, blá, 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 blá. Então, de novo, sem mistério aqui, eu não quero depois ter que virar e falar, eu avisei, eu tenho bola de cristal, eu sou um profeta, porque seria a mesma coisa que falar assim, uau, eu vou adivinhar a estação do ano, eu vou adivinhar a fase da lua. Não, isso não é ser profeta, isso é só observar. De novo, é o socialismo da picaretagem, com o Estado cada vez mais interferindo na vida das pessoas, na vida do cidadão, na vida das empresas e com muita comunicação por trás. Porque se faltou comunicação ao governo Bolsonaro, o PT
ele vai jogar pesado nessa área e já está sinalizando aí. Essa comunicação será forte, inclusive no exterior, com a propaganda de fora para dentro. Se Bolsonaro foi sabotado de fora para dentro, a ideia do PT é que ela tenha a mesma propaganda que foi feita no governo Lula e Dilma anterior, em que lá fora o governo petista era muito bem considerado, porque se gastava bastante com propaganda e esquemas com as embaixadas, que vai voltar isso aí, a caravana furacão. Já está anunciado, só não vê quem não quer ver. Você pediu, Cristiano, por favor? Paulo, só uma observação, você vê como nesse momento é um momento de especulação. A conta, ela não fecha. Então, por exemplo, se fala agora nessa questão de 2 ministérios ali para pessoas ligadas a Geraldo Alckmin, então Gabriel Chalita e Floriano Pêssaro, seriam 2 nomes que em termos partidários entrariam na conta do PSB. O PSB se fala muito também na questão de Márcio França, haveria até eventualmente um compromisso com Márcio França por ter aberto mão da candidatura ao governo do estado. O PSB também, ele tem um setor muito forte no Nordeste, especialmente em Pernambuco, naturalmente vai acabar tendo que ter algum nome lá de Pernambuco. Os outros partidos... O Flávio Dino, que é do PSB agora. Exatamente, o nome do Nordeste, muito bem lembrado. Ministro da Justiça. Exatamente. Que não deve entrar nesse acordo, né? Mas você vê... Penso eu, pelo menos. Acho que o Flávio Dino estaria um pouco à parte desse acordo com o Mas você vê, Paulo, que aí já são 4, 5 nomes. Você tem MDB tratando ali, afirmando que teria direito a 3 nomes nessa disputa, PSD mais 2, União Brasil, Bivar ali já está negociando, os outros partidos da composição ali seguramente também cada um vai ter o seu espaço. Então você vê que no final das contas, você vai ter mais pretendentes do que cargos. O PT também já tem aí uns 10 nomes mencionados e não vai caber todo mundo. Outro aspecto muito importante que você colocou, o PT, historicamente, ele tem uma questão da paridade de gênero. Todos os nomes de petistas que foram colocados até agora, exceto de Gleisi Hoffmann, são todos homens brancos. Então, eu vejo que muita coisa ainda vai mexer. Muitos ministeriáveis, muitos nomes que são cravados como eventuais ministros, seguramente não vão assumir. Por isso que eu vejo que nesse momento ainda não tem nada definido. Até porque é um jogo de xadrez onde uma peça que se mexa na parte esquerda do tabuleiro, ela tem reflexo na parte direita do tabuleiro. Então, é um jogo de xadrez que ainda não está definido e eu vejo que só será definido mesmo e colocado a público depois da diplomação no dia 12, mais perto ainda do final do ano. E no caso, quem está jogando esse jogo de xadrez aí é Pombo, hein? Pombo do PT. E segundo, meu querido Serrão, o que nós temos hoje na imprensa são justamente as siglas do centro político reivindicando esse espaço, né? E aí vocês trouxeram um raciocínio aqui de que não vai ter espaço para tanta gente assim. Mas no Brasil sempre tem um jeitinho, né? Claro, ainda mais no Brasil da companheirada, cuja prioridade é gerar emprego para a companheirada. Não é gerar emprego para a sociedade de maneira produtiva, não. É hipertrofiar ainda mais a máquina estatal e utilizá-la para finalidades políticas. O PT ficou conhecido como o partido que utilizou o aparelhamento da máquina estatal, colocando gente lá dentro por nomeação ou até por concurso público em áreas estratégicas para fazer jus a um projeto de poder. A corrupção do PT, que foi denunciada no Mensalão, no Petrolão, no Diaba 4, essa corrupção era-se dito claramente que ela era para servir aos interesses de poder do partido. Então veja, o negócio é claro, cristalino. Você achar que agora, não, o PT mudou, ele vem maravilhoso, ele vem bonzinho, ele vem para um projeto honesto de nação, de construção da nação. Vamos combater a fome, a pobreza e a miséria. Você acredita nisso? Então tá, acredita você. Vilela, estamos falando aqui de MDB, PSD e União Brasil, 3 partidos aí relativamente grandes com bastante representatividade no Congresso Nacional. Você acha que Lula vai acomodá-los? Olha,
tem que acomodá-los. Lula precisa dessa acomodação política para ter a maioria que ele precisa no parlamento. O fato é que os partidos que apoiaram Luiz Inácio Lula da Silva nessas eleições fizeram 20% das cadeiras. Ora, com 20% você não governa. Você precisa ter um grupo de partidos que dê uma certa estruturação. Tanto isso que o governo já está ciscando para o lado do Arthur, colocando Arthur Lira, colocando o seu apoio. Por quê? Porque Arthur Lira entrega o que o governo precisa, que é voto. Então, nesse mesmo sentido, MDB terá o seu quinhão, União Brasil terá o seu quinhão, PSD terá o seu quinhão. E o PT não vai poder governar com um grande número de ministérios, com um grande número de nomes que deseja. Por isso, muita gente que hoje está falando grosso aí na transição vai ficar de fora. Agora, o Rodrigo Constantino ontem jogou a praga máxima. Se o Arthur Lira fizer o mesmo que o Rodrigo Maia fez com o Bolsonaro, coitado do Lula, hein? Fala, Constant. Alemanha fora da Copa, né? Quem lacra não lucra. E talvez as coisas impossíveis sejam possíveis, né? Então vamos torcer aqui para que toda essa discussão que nós estamos tendo de qual vai ser a cara do governo do PT seja uma discussão inócua, desnecessária. Bom, se o Marrocos se classificou para as oitavas, né, meu querido? Alemanha e Bélgica fora, né? Incrível. Ai, meu Deus do céu. Olha só, Vilela, nós estamos falando aqui do partido de Gilberto Kassab, que também tem como integrante o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, que apoiou abertamente, fez campanha para Lula, e um dos cotados é o deputado Pedro Paulo, muito aliado do prefeito Eduardo Paes. Você acha que o Lula vai dividir também regionalmente o ministério dele? Eu vejo que sim. Não apenas partidariamente, mas no âmbito regional? Eu vejo que sim, regionalmente, e também não podemos esquecer das composições em termos de gênero, em termos de negros, que são pautas muito fortes, especialmente na defesa dos grupos de esquerda, dos partidos de esquerda, e que o Lula não vai poder abrir mão dessa pauta, dessa paridade. Então, nós temos aí 33 ministérios eventualmente, nós temos, caso a gente não tenha 15 mulheres no ministério, o Lula vai sofrer uma pressão forte da esquerda. Então, muitos desses nomes, você vê que todos os cotados, exceto a Gleisi e a Simone Tebet, são todos homens. Então, Posso te fazer uma pergunta? Pois não, claro. Eu tenho dúvidas sobre essa sua fala, porque a transição já não reflete isso e não há pressão nenhuma da esquerda em relação a isso. É que eu acho que a transição, ninguém está levando tão a sério a transição. Porque na transição nós temos homens brancos e por muitas vezes ricos. É que na transição você tem 300 e tantas pessoas, muita gente reclamou, opa, você reclamou, então tá aqui, é nomeado para a transição, entra na transição. A transição, quando você tem muita gente, você não consegue ter uma cara. Então, tanto que nós temos aí mais de uma pessoa falando de mais de um assunto. Você não tem um porta-voz do governo, um porta-voz da equipe de transição. Então, eu vejo que na transição isso se encontra muito fluido. Na nomeação de ministério, aí é cara crachá. A foto do ministério é cara crachá. A foto do Boric no Chile, por exemplo, ela foi aplaudida por toda a esquerda internacional, justamente por defender, por demonstrar claramente um apreço a essa pauta de gênero. E a criminalidade bombando no shopping center no